Olá, boa noite, gente. Esperar o pessoal dar uma chegadinha aqui. Boa noite a todas e todos. Que bom receber vocês aqui nessa live super especial hoje. Minha mãe aí, fiel escudeira, que está sempre participando desses eventos que a gente proporciona, eventos em novo formato, né? Agora no formato online, a gente teve que se transformar já no último ano. Nossa convidada já está aqui, é Tel, então vou convidá-la para entrar. Vai dar certo? Boa noite! Boa Tudo noite, bem, Carla. Etel? Tudo jóia, tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom receber você aqui. Assim, uma pessoa, uma mulher que dispensa apresentações, já se tornou uma pessoa muito conhecida dentro do Brasil, mas vou reiterar aqui, porque esse currículo brilhante precisa ser repetido muitas vezes, inclusive para inspirar outras mulheres. A professora Etel é enfermeira, pesquisadora, doutora em epidemiologia, professora titular da UFES, feminista, ativista dos direitos humanos, colunista do jornal A Gazeta, reitora eleita da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu tive o prazer de estudar. Infelizmente não foi empossada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas é uma pessoa de quem eu tenho assim um infinito respeito. Acompanhei sua eleição e junto com Pamela, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é assim, sua escudeira também fiel. Além disso, a professora é presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e referência nacional em saúde coletiva, sendo voz ainda mais ativa durante a pandemia na defesa do SUS. E hoje, coincidentemente, estamos aqui, né, no Dia Mundial da Saúde e a gente estava conversando lá no mandato. Que bacana que coincidiu a data de hoje para a sua participação Verdade. nessa live tão importante para a gente. Então, eu queria conversar sobre muitos assuntos com você. A gente acompanha seus depoimentos, suas entrevistas, Jornal Nacional, Jornal Hoje, fantástico, né? O Brasil inteiro já está conhecendo sua voz, uma voz de muita razão nesse momento, onde a gente tem tido que explicar o óbvio para as pessoas. Mas antes da gente entrar nesses assuntos específicos da pandemia, eu queria falar sobre o porquê dessa live também hoje, gente. No mês de março, a Câmara Municipal de Vitória ela homenageia, cada vereador tem direito a homenagear uma mulher pelo Dia Internacional da Mulher, e a professora Etel foi a escolhida do nosso mandato por nós reconhecermos no trabalho dela, de fato, uma entrega para a sociedade de Vitória. Então, eu estou aqui com o diploma de honra ao mérito, que vai ser entregue para ela no devido momento, quando a gente puder se encontrar, né, com uma conversa ao vivo. E por conta deste evento do Dia Internacional da Mulher, ela é a nossa homenageada de hoje. E falando de mulheres, né, falando de mulheres, esse espaço que também não é um espaço, a Universidade Federal não é um espaço majoritariamente feminino, né? A gente fala sempre isso, que as professoras, muitas vezes do pré-escola, do maternal, elas são majoritariamente mulheres, mas quando você vai para o ensino superior, os homens muitas vezes são a maioria. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso de você, como é que é ser mulher, uma das principais profissionais da saúde nesse momento do enfrentamento da pandemia, e como que isso se colocou na sua vida, assim, essa posição de ser uma mulher de destaque. Apesar de que na enfermagem, especificamente, as mulheres são a maioria, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas eu queria ouvir um pouco você sobre essa questão de ser mulher nesse contexto e ser uma referência no assunto, como é o respeito, como é que é o tratamento, enfim, ouvir um pouco sobre as suas vivências e também as dificuldades. Primeiro, quero agradecer, vereadora, dar os parabéns. A gente ainda não tinha tido a oportunidade de se falar. Nos falamos aí pelas vias do WhatsApp, mas assim, desejo muito sucesso nesse mandato. Sei que é um mandato que você tem exercido com muita determinação num momento muito difícil aqui no nosso município, né, no Brasil. Mas eu quero já te dar os parabéns, Carla. Aqui
as nossas internets, infelizmente, no Brasil, né, a gente sofre disso, que são tão maravilhosas. De vez em quando a gente dá aquela congelada aí, mas nós estaremos aqui. Então, assim, primeiro te agradecer, né, vereadora, dizer assim que é uma honra estar aqui falando com você, é uma honra você estar nos representando. É tão difícil aí no nosso município, no Brasil. Então, quero agradecer a oportunidade. Então, assim, ser mulher, né, e exercer, como você bem sabe, qualquer função de destaque, você é sempre alvo de muitas críticas. Infelizmente, essas críticas, ultimamente, né, Carla, elas têm vindo com muita agressividade, né? As críticas sempre existiram, mas agora eu vejo as críticas, elas estão mais agressivas, né? Nós temos, assim, grupos que realmente atacam, né? Dizem coisas assim muito agressivas pelo fato de discordar, eventualmente, do que você está falando. Então, assim, estar no mundo da ciência, o mundo científico é um mundo muito masculino. Então, a gente ainda tem muitas barreiras. A gente diz na pesquisa, né, na ciência, que a ciência é como se a gente tivesse um teto de vidro. A gente não está vendo esse teto, mas a gente não consegue progredir muito na carreira. Você estava dizendo aí no início da própria enfermagem, né, que é uma profissão feminina. A gente tem a maior parte dos enfermeiros e enfermeiras, a maior parte são mulheres, mas nos cargos de poder ainda são os homens. Agora, aqui no nosso estado, pela primeira vez, o nosso conselho regional elegeu uma mulher, mas sempre foram os homens. Os nossos conselhos federais, o nosso conselho federal sempre os homens. Então, assim, a gente tem, mesmo nos cargos de poder, em vários locais, a ocupação dos homens, mesmo nas profissões que são eminentemente masculinas, é maior. Então, a gente vê como é difícil a progressão. E ainda, Carla, que a gente veja até na graduação, na pós-graduação, um crescimento muito grande das mulheres. A gente tem muito mais mulheres que homens em algumas graduações, em mestrado, doutorado. Mas quando a gente chega em empresas, né, no mercado, mesmo nas posições de poder, no CNPq, na CAPES, nos órgãos institucionais, a gente ainda tem um desequilíbrio muito grande. Então, a luta é muito grande ainda para a gente chegar, pelo menos ali, né, na paridade. Na paridade, no mundo 50-50, né, das Nações Unidas aí, os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é chegar, né, nesse mundo 50-50, a gente está muito longe ainda no Brasil. E você tocou num ponto crucial, né? Inclusive nas profissões onde as mulheres são a maioria, mas quando você chega nos cargos de poder, quando você chega nos cargos de direção, infelizmente a gente não tem esse reflexo. Então é um caminho que tem que ser percorrido. Eu estive no direito, agora estou na política. A gente acompanha amigos de outras áreas, na medicina isso também acontece, na arquitetura e no urbanismo a gente sempre fala isso, né, que as mulheres são a maior parte das aulas, mas quando você vai lembrar de um nome de um arquiteto, os grandes arquitetos são sempre homens. Então, infelizmente, ainda em todas as áreas a gente precisa de exaltar essas mulheres, enfim, de destacá-las, porque não há paridade, não há igualdade de gênero. E esse é um caminho que nós estamos aqui tentando percorrer, graças a outras mulheres que vieram antes da gente e outras que virão depois de nós, com certeza influenciadas por esse trabalho que você faz brilhantemente. Eu tenho uma prima que é enfermeira, passou no mestrado da UFOS agora, está assim, apaixonada, ela é entusiasta, ela sempre discute comigo a questão do piso salarial dos enfermeiros, que é uma super briga, e ela, agora que eu entrei na política, ela fala, você precisa estar junto, e enfim, assim, ela é super entusiasta, então você é uma grande inspiração para ela, Laís. Imagino que deve estar nos assistindo também.
E isso é muito importante, porque assim, é essa capacidade de você ser uma mulher que vai influenciar outras a chegar nesses espaços também. Falando um pouco também sobre essa questão da desigualdade, neste ano a OMS escolheu um tema para o Dia Mundial da Saúde, a construção de um mundo mais justo e saudável, dadas as desigualdades da pandemia. A gente tem ouvido muitas pessoas falarem, estamos todos no mesmo barco. Na verdade, estamos todos na mesma tempestade, né? Mas cada um está em barcos diferentes. E a desigualdade social, ela é um retrato que foi, assim, escancarado do Brasil nesse momento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, dentro dessa situação do Brasil que nós estamos vivendo hoje, que a gente conseguiu perceber que existem pessoas muito diferentes nesse momento. Inclusive, assim, no caso da vacinação específica, é impossível não comentar o que aconteceu em Belo Horizonte, com pessoas comprando vacinas clandestinas, que ou teriam sido furtadas do Sistema Único de Saúde, ou teriam sido contrabandeadas, porque da onde essas vacinas teriam vindo, e acreditando que isso era, assim, normal. Então, a gente tem uma desigualdade social gigantesca. E aí a gente tem esse tema para esse ano. Então, como que a desigualdade social ela impacta nesse momento da pandemia que a gente está vivendo? Então, Carla, eu acho que nós vimos assim, nós, claro, já sabíamos da desigualdade, né? Já temos um caminho aí, né, percorrido no combate a essa desigualdade, mas a pandemia, ela escancarou essa desigualdade, né? E o que eu acho que a pandemia também fez, que talvez tenha me chocado até mais, é que essa desigualdade e aquelas pessoas que podem fazer mais, né, para o combate à desigualdade, não só não se incomodam com ela, como sustentam essa desigualdade, né? A gente está vendo hoje, acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados, um projeto que o sistema privado pode comprar vacinas. Então, é assim, é algo que você pensa, isso não está acontecendo, porque além, na minha visão, né, você é da sua área, vai poder dizer melhor, mas assim, que eu vejo que é uma medida inconstitucional, né, na medida que a saúde é um direito, a gente está aqui hoje comemorando o Dia Mundial da Saúde, a saúde é um direito garantido na nossa Constituição, e você aprovar na Câmara dos Deputados, com inclusive votos dos nossos parlamentares aqui no Estado, né, que a maioria votou favorável, só dois que não votaram por essa medida. E aí você institucionalizar a desigualdade, né, você dizer assim, não, tudo bem, quem tem dinheiro, comprar no meio de uma pandemia, no meio da maior crise sanitária. Então, é de uma desumanidade, né? A gente fica olhando assim, que além das questões legais, das questões morais, é a desumanidade. Então é você realmente não interessa o outro, desde que eu esteja protegido. E as pessoas, chegamos a um ano da pandemia, Carla, e parece que as pessoas não entenderam nada. Não entenderam que se nós não tivermos medidas coletivas, que se nós não estivermos trabalhando para que todos possam ter a vacina, eu não vou estar protegida. Porque a vacina é uma estratégia coletiva. A gente precisa vacinar o maior número de pessoas para formar aquela imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Não adianta uma só pessoa tomar a vacina, outra pessoa tomar, se a pandemia está descontrolada, como nós estamos agora. Então, assim, é muito... É desanimador, né? A gente precisa respirar e continuar na luta. Mas, assim, é desanimador. Depois de um ano, a gente falando tantas coisas, a gente vê os nossos deputados. O áudio dela não está funcionando. Professora, você está me ouvindo? Calma aí. Deixa eu ver se foi comigo ou se foi o... Eu não sei. Gente, vocês estão ouvindo a professora Tel? Porque para mim o áudio dela não... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se é o...
Calma aí. Problemas técnicos aqui. Deixa eu tirar o. Ah, Theo, acho que aconteceu. Você tá de fone? Aconteceu alguma coisa. Você tá sem áudio. No finalzinho, o seu fone não. Não, eu consigo ouvir é. Vê se você consegue. Vamos ver se ela sai e entra. Se funciona melhor. Você pede para sair e depois entra novamente que a gente continua. Não, ainda não. Tenta sem o fone. Acho que sem o fone vai funcionar. Ó, eu vou remover a Etel e vou convidá-la novamente. Gente, problemas técnicos, mas a gente já vai voltar. Calma só um minutinho. Isso aí. Vamos aqui aprendendo. Como é que eu faço para convidar? Eu nunca fiz isso antes. Vocês vão dar risada de uma pergunta. É aqui? Não, também não. Deixa eu tirar. Vamos aqui. Aqui, solicitações até o convidar. Vamos ver se agora funciona. Ai, gente, é isso, sabe? Aqui, quem sabe faz ao vivo. Assim, são muitas emoções, né? A gente, Isso. assim, eu não sei porque o telefone tocou, entendeu? E aí sumiu o som. Eu não sei. Não, eu tirei meu aqui também o fone, mas eu acho que vai funcionar normal. Mas você estava falando sobre os deputados, vou até, assim, concatenar os fatos novamente, porque era uma das próximas perguntas que eu tinha para você. E aí eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Você que acompanha, assim, o mundo inteiro na disputa na condução da pandemia, algum outro país já liberou compra de vacinas pela iniciativa privada? Nenhum. Só o Brasil, Só o Alecrim Brasil. Dourado, teve Uhum. essa brilhante ideia. Isso. No meio da É, pandemia, no meio da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, a gente teve essa ideia. E o que é mais estranho é que as fabricantes, elas já disseram, Carla, que não vão vender para a iniciativa privada, elas só vendem para o governo. Então, olha que loucura que a gente vai chegar. O governo vai negociar para a iniciativa privada e vai repassar. É, não tem explicação para isso, né? Eu É fico algo. surpresa, eu fico surpresa porque, assim, dentro do parlamento, assim, no municipal, a gente vê que muitos projetos, por exemplo, eles aparecem como fruto de uma pressão popular. Recentemente, a Uhum. gente teve uma polêmica a respeito da essencialidade das academias, que são muito importantes para a saúde. Ninguém nega a importância das academias na Sim, saúde, mas se a gente sim, está num momento de restrição, a sim. gente precisa entender que algumas coisas têm que dar um passo atrás. Sim, e é um E aí, local de bastante transmissão, as E aí, academias. alguns vereadores fizeram um projeto, sendo que já tinha decisão do Tribunal de Justiça Estadual, já tinha decisão do STF, porque eles muitas vezes jogam para a plateia. Então, eu tenho uma sensação de Sim, que o que aconteceu na Câmara dos Deputados é também uma resposta a essa pressão que as grandes empresas estão pedindo, né, para que elas possam comercializar as vacinas no intuito de vacinar seus funcionários e voltar à normalidade. Como se a gente, com uma empresa vacinando seu grupo de funcionários, o sim, comércio ia voltar ao normal. E não vai, porque as pessoas elas não estarão vacinadas. Então, sim, a gente entra numa lógica de comercializar, e aí você vai entrar exatamente nisso que a professora falou, que é um privilégio de uma pequena classe que vai vacinar sua própria família, enfim, seus aproximados, e descaracteriza a essencialidade do SUS, né? sim, O sim, Brasil tem um sistema de saúde que é invejado, que é sim. estudado por outros países. Aqui, se você sofre um acidente, você tem todo um acompanhamento, Assistência. uma Uhum, assistência.
Um desses Instagrams famosos aí, aquele Gringo Dictionary, hoje fez um post sobre o custo do Covid para quem é acometido com a doença nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. E aqui todas as pessoas são atendidas pelo preço dos nossos impostos, né? Não é de graça porque a gente paga imposto. Então, nosso dinheiro é bem investido numa saúde. Então, bem empregado. A gente quer que tenha mais investimento para melhorar a qualidade, né? Mas, assim, é algo... nem sei qualificar, sabe, Carla? É uma coisa que a gente não está vendo nem nos países mais liberais, né? Economias, assim, ultraliberais, vamos pegar de exemplo aqui os Estados Unidos, que o governo está fazendo toda a vacinação porque sabe que nesse momento a gente precisa vacinar. O Estado tem que estar presente, tem que para acabar a pandemia, a gente tem que ter vacinação em massa. E a gente só vai conseguir isso com vacina gratuita, o Estado fazendo isso. Então, todas as vacinas que estiverem disponíveis para serem compradas no mercado internacional, o governo tem que comprar, né? E a gente vacinar toda a população acima de 18 anos, que é a população que as vacinas foram estudadas, né? E que estão liberadas na Anvisa. Quando a gente tiver as crianças sendo também liberadas pela Anvisa, a gente já viu que a Pfizer acabou de fazer um estudo acima de 12 anos, então a gente já vai ter essa vacina para essa faixa etária. E outras fabricantes também estão estudando, como a AstraZeneca, a Coronavac também em crianças, então a gente vai ter, espero que no segundo semestre, a gente precisa também vacinar, proteger, né, as crianças, principalmente que a gente está vendo um aumento maior de gravidade em crianças e adolescentes, né, pessoas mais jovens, então a gente precisa proteger também. E assim que a vacina estiver disponível para esse grupo, a gente também tem que vacinar. Então a gente precisa que o SUS faça isso, que o nosso Programa Nacional de Imunização imunize a população brasileira. Primeiro os acima de 18 anos e depois, quando a gente tiver aprovação para a faixa etária menor, né, que a gente também vacine os menores. Excelente. E a gente tem capacidade para isso, né? O Brasil tem capacidade para vacinação em massa. Isso é importante a gente repetir, né? O nosso sistema de saúde aqui na cidade de Vitória, a gente tem elogiado porque a vacina chega e as pessoas são vacinadas. A gente tem várias unidades de saúde, a gente tem espaço e a gente tem profissionais capacitados que precisam desse reconhecimento, né? Hoje eu fiz uma fala, eles não querem ser heróis, né? Não querem dar a própria vida para salvar as outras pessoas, eles precisam ser reconhecidos, valorizados nesse sentido. E aí tem várias demandas da categoria que a gente tem acompanhado para ver o que é possível fazer. Mas a professora tocou num assunto muito importante agora, que tem sido pauta também das nossas conversas na Câmara de Vereadores, que é a importância de procurar a vacinação em massa, porque senão a gente não consegue superar esse momento. E aí tem uma questão específica que com certeza você já deve ter respondido muitas vezes, que é o tratamento precoce. Agora, infelizmente, como eu falei no começo da live, muitas vezes a gente tem que repetir o óbvio para as pessoas. Obviamente, eu não sou uma profissional da área da saúde, e a gente sabe que, assim como no direito, existem vertentes diferentes e correntes que defendem diferentes formas de atuação nesse momento. Mas, durante o começo da pandemia, foi ventilado que alguns medicamentos poderiam ter um efeito de prevenir, né, a gente pegar o coronavírus e que aliviariam também os efeitos caso a pessoa pegasse, mas não levaria ela para a UTI. E aí vários medicamentos que eu vou me permitir não citar o nome para nem influenciar outras pessoas nesse sentido, foram ditos como necessários, inclusive gastos milhões de reais por parte do governo federal na compra desses medicamentos e, com o decorrer dos meses, foi comprovado, assim, na verdade, os maiores, a gente acompanha tudo pelos jornais, mais respeitados pelas exposições da professora também, não comprovaram a eficácia desses medicamentos. Então, eu tenho feito uma fala que ela tem sido até um pouco polêmica, porque eu falo, tratamento precoce não existe. De tudo que eu li, de tudo que eu vi, das pessoas mais respeitadas que eu conheço, da OMS, enfim, de todos os grandes institutos e conselhos, ninguém tem uma comprovação de que o tratamento precoce é eficaz, que ele é necessário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que surgiu, talvez, assim, essa
mentira? Eu não sei se eu posso dizer que é uma mentira. É verdade? Funciona para algumas pessoas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu também encho o peito para falar que tratamento precoce não Deu uma existe, mas eu acho congelada que aqui para mim. Uhum. ninguém mais é adequado do que você para falar sobre isso. O que é o tratamento precoce, se ele existe? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, assim, Carla, primeiro para começar, o tratamento precoce, ele não existe. Isso é uma invenção brasileira também, mais uma, e que precisa ser combatido porque está levando várias pessoas a uma crença de que ele existe, colocando vidas em risco, porque as pessoas acreditam que estão se tratando, quando não existe. É diferente, Carla, do direito, que às vezes uma lei tem interpretações diferentes, né? Na ciência, a gente não tem isso. A gente tem um método e esse método ele é seguido e a partir das evidências científicas você diz se aquilo funciona e aquilo não funciona. O que aconteceu com esses medicamentos no início? Vários medicamentos foram analisados, medicamentos que já existiam, né, foram analisados para ver se eles tinham alguma ação contra o SARS-CoV-2, contra a Covid-19. E alguns medicamentos in vitro, que a gente fala, que é pegando o vírus e colocando o medicamento no vírus, ele tinha uma ação. Ele conseguia, de alguma forma, enfraquecer o vírus ou matar o vírus. Vários medicamentos conseguiram isso. Só que eram doses muito altas, doses que um ser humano, uma pessoa, né, não conseguiria receber. Elas eram tóxicas para nós. Então, quando você faz essas pesquisas in vitro, que a gente fala, que é ali no vírus ou na bactéria que a gente está fazendo, é diferente da gente fazer a pesquisa em humanos. Alguém que está infectado com esse vírus ou com essa bactéria. Então, a dose tem que ser revista, a dose tem que ser uma dose segura. Então, quando os estudos passaram dessa fase in vitro para essa fase em humanos, as pesquisas em humanos, as pesquisas clínicas, esses medicamentos não tiveram na dosagem que nós humanos podemos suportar, esses medicamentos não foram efetivos. Então, em junho do ano passado, com os estudos que foram feitos, nós já sabíamos que esses medicamentos não tinham ação contra o SARS-CoV-2 e, portanto, não tratavam a Covid-19. Ponto. O que aconteceu a partir daí? O órgão americano, o FDA, disse que não se podia mais usar esse medicamento apenas em estudos dentro do hospital, porque tem um controle, né? As pessoas são monitoradas, fazem eletrocardiograma, fazem vários exames para ver se está tendo algum problema, algum efeito adverso. Então, que esses medicamentos não poderiam ser receitados e só poderiam ser utilizados dentro dos estudos que ainda estavam acontecendo, alguns estudos pelo mundo. Quando foi mais... Então, o FDA não aprovou, a OMS também não aprovou, mas ainda continuou alguns estudos continuaram no mundo. No final desse ano, e aí o Brasil continuou, o Brasil foi o único país que continuou com esse discurso de que esses medicamentos, o kit Covid, tratamento precoce, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E eu sempre digo assim, é muita ingenuidade ou realmente assim, algumas pessoas são ingênuas, outras pessoas usam de má fé, né? Mas eu vou falar para as pessoas que são ingênuas que ouviram isso e acabaram absorvendo esse discurso que é mentiroso, de que esses tratamentos, eles curam a Covid ou eles previnem a Covid. Muitas pessoas tomando medicamentos de forma errada e que estão prejudicando a saúde. A Anvisa liberou essa semana um estudo que nós aumentamos em mais de 500% o número de efeitos adversos por conta da hidroxicloroquina. Então, assim, é muito sério isso, é muito sério. E aquelas pessoas que continuaram falando e vendendo
Carla, uma falsa promessa. Vendendo, eu digo assim, a impressão que a gente tem é que a gente estava lá naquele século XIV, que as pessoas estavam abrindo assim a tenda e vendendo o elixir da longa vida, né? Aqueles medicamentos que iam fazer tudo, a pessoa ia tratar tudo, ia fazer tudo. Então, é um pensamento mágico e ele é mentiroso. Então, nesse momento da pandemia, ele é criminoso, eu diria, sabe? Porque a gente já sabe, a gente já tem evidências de que eles não tratam, de que eles não curam, e aí aquelas pessoas que estão ainda dizendo isso e receitando é muito perigoso. Infelizmente, cara, nós tivemos, por conta dessa politização, né, desse Politização. uso político, né, o uso político de uma forma, vamos dizer, de má fé, né, utilizando isso, encontrou em alguns profissionais, principalmente aí alguns profissionais da saúde que não estão diretamente relacionados à infectologia, porque a Sociedade Brasileira de Infectologia logo no início já se posicionou, inclusive o presidente recebendo ameaça de morte, né, por conta de falar a verdade, né? Então, assim, mas outros profissionais da medicina continuaram falando e receitando, inclusive, e dizendo que tudo bem que a defesa agora do governo é que o médico tem autonomia para decidir. Então, assim, ninguém tem autonomia para receitar algo que vai prejudicar o outro. Então, isso está errado. Eu espero que isso tudo seja julgado, sabe? Eu espero que isso tudo... Eu vou dizer para você, assim, que ontem eu recebi uma convocação do Ministério Público Federal de Brasília e eu prestei depoimento num processo criminal contra, né, o presidente e o ministro, então, da época que estavam fazendo isso. Então, dizendo todos os estudos, o que a gente já sabia. Então, assim, e utilizar dinheiro público ainda para fazer Importante isso. uma política pública que não tem evidência científica é muito perigoso. É muito perigoso. A gente não pode permitir, a gente não pode normalizar isso e a gente não pode dizer que isso que está tudo bem, que tem autonomia para fazer isso. Ninguém tem autonomia para utilizar de má fé e de conhecimentos que não são científicos para utilizar o nosso dinheiro e que pode, inclusive, causar danos, né, às pessoas. Então... Perfeito. Assim, eu fico triste da gente estar tendo essa discussão aqui, que assim, deveria ter sido superada quando os estudos foram feitos internacionalmente por alguns pontos. Primeiro porque as pessoas, essa politização da disputa, na verdade, né, sobre quem seria mais certo na condução da crise, né, na medicação correta, sendo que todo mundo sabia que a única solução seria a busca pela vacina, ela trouxe o Brasil para uma posição que hoje nós somos esse foco gigantesco da doença no mundo. Então, eu fico surpresa como que as pessoas pensam, esse grupo político que está à frente da presidência da República, que só o Brasil teve essa ideia brilhante e descobriu esse medicamento. E o mundo inteiro não está utilizando. E aí eles encontram uma cidade no interior de um país que a gente não tem nem comprovação dos dados científicos e acabam alegando que não sei onde fizeram isso, na Suécia fizeram aquilo. E aí eles vão contra tudo que tem sido pensado internacionalmente, inclusive comparando o Brasil com países que têm dimensões menores, às vezes, do que o estado do Espírito Santo. Então, assim, são réguas completamente diferentes e desproporcionais. E, além disso, me preocupa, e é por isso que você falou uma fala assim, muito importante, que a história vai cobrar dessas pessoas, professora, porque eles estão falando isso em plenário na Câmara de Vereadores aqui em Vitória, tem prefeitos defendendo isso pelo Brasil, então, assim, a história vai cobrar dessas pessoas, né? Os reflexos. Eu vi aqui em algum dos comentários, Alexandre, que é nosso assessor lá no gabinete, ele falou, ele descobriu
uma doença recentemente, e se ele tivesse feito tratamento precoce, ele teria sobrecarregado o fígado dele, poderia ter tido problemas muito mais graves nesse sentido. Sim. Então, quem somos A nós, gente muitas tem vezes, pessoas. quem somos nós, muitas vezes, que não estamos nesse espaço para falar sobre esse tratamento? E as pessoas usam a experiência pessoal para isso, né? Ah, porque eu tomei e funcionou comigo. E uma experiência individual não pode ser utilizada para replicar Não. para uma população inteira. Então, assim, é muito preocupante e me entristece, de fato, ter que rebater isso. E às vezes a gente está numa discussão super acalorada e as pessoas trazem esse ponto de novo. E eu falo pro pessoal, eu vou bater todas as vezes, eu vou entrar todas as Sim. vezes e falar. Ainda mais segura agora, depois dessa nossa conversa, que não existe tratamento precoce. Não Não existe existe. tratamento precoce. Não Não porque eu existe. sei disso, mas porque eu estou ouvindo E uma que professora, uma é, cientista. e assim, você falou bem, Carla. Você imagina, eu até falei isso para a promotora também, falei assim, promotora, olha só, a gente tem países que temos assim vários prêmios Nobel, pessoas assim que se dedicam a estudar toda essa parte de química, de bioquímica, né, de medicamentos, de tudo isso. A senhora, assim, será que alguém consegue pensar que se eu tivesse algum medicamento que tratasse a Covid, que o Reino Unido não estava usando, que os Estados Unidos não estivesse usando, que a França não estivesse usando, que o Japão não estivesse usando. Então, assim, esses países que são grandes produtores de conhecimento e que são muito fortes nessa área de bioquímica, né? De medicamentos, de farmacologia, as pessoas não estariam deixando os outros morrerem se tivesse qualquer coisa. E aí, parece que assim, eu sempre falo, olha, se tiver qualquer coisa, você irá pular, falar, a ficar muito feliz que a gente tem tratamento, né? Então, assim, a gente tem Perfeito. que ficar feliz que a gente tem tratamento. Muito pelo contrário, mas enquanto não tem, enquanto não temos, temos que dizer, né, a realidade dos fatos. E a nossa tristeza, né? Eu vi um comentário aqui no chat das pessoas falando desse dinheiro que foi investido no medicamento que comprovadamente não tem é, eficácia, que poderia estar sendo investido no que a gente mais acredita, que é numa educação pública, numa pesquisa Isso, de qualidade, que falta exato. tanto, né? Acho que nessa nossa conversa é importante a gente ressaltar que, como entusiastas da educação pública, né? Educação Sim, pública de qualidade, que esse dinheiro e que é graças à pesquisa brasileira, o Instituto Butantan, a Fiocruz, enfim, que nós temos as vacinas hoje, essa possibilidade no Brasil. E aí a gente tem que reconhecer isso, que os gestores, quando eles estão à frente desses espaços, eles têm que olhar para a ciência como um sim, investimento e não como gasto. Ciência, exato. educação é investimento, porque se essa é uma pandemia que a gente está vivendo agora, infelizmente dizem que teremos outras no futuro, né? E aí a Sim, gente precisa estar preparado e olhar e investir na ciência é fundamental. Então você como professora, pesquisadora, com certeza também uma das maiores defensoras da educação pública, compreende também que é responsabilidade do Estado ter essa capacidade de investimento, e o Brasil é uma outra referência nesse sentido, né? Em muitos outros países, a educação também não é acessível, e hoje a gente já tem sistemas de cotas, a gente tem vários avanços para que o Brasil seja um país de educação universal mesmo. A gente tem um caminho longo a ser seguido, a gente tem dificuldades também dentro da universidade, mas que seria muito importante que a gente tivesse uma compreensão assim geral. Só que a gente está vivendo um momento triste do nosso país, né? A presidência da República está na mão de uma pessoa negacionista e esse grupo político pretende se perpetuar, mas a gente vai lutar incansavelmente por isso. Aí eu falo enquanto atriz política desse momento, enquanto uma militante que sempre lutou por isso, porque a gente acredita que trocando a presidência da República a gente vai ter melhores resultados na conta de qualquer outra crise. Mas vou fazer uma outra pergunta também, que foi muito questionada a respeito das máscaras. A gente tem visto uma mudança também com essas novas cepas, com
desse momento que a gente está vivendo a respeito das máscaras. No começo, o brasileiro conseguiu transformar tudo que era possível em máscara. Colocava lenço, colocava blusa, colocava meia, e aí a gente descobriu que algumas máscaras não têm esse efeito tão importante, e hoje tem falado muito sobre a PFF2 e a N95. Então, qual a importância nesse momento de usar essas máscaras específicas? Elas não são máscaras tão acessíveis também, né? Elas são um pouco mais caras, as pessoas... as máscaras foram, inclusive, uma fonte de renda para muitas pessoas, inclusive mulheres, nesse momento da pandemia. Mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a professora tem falado muito nas redes sociais, nas entrevistas que ela dá sobre a importância de usar essas máscaras, ter pelo menos uma, né? Quando for para um lugar que for mais Fechado. onde tem mais gente, onde for mais fechado. Então, por que a importância dessas máscaras nesse momento? Então, essas novas variantes, Carla, elas são mais transmissíveis. A gente tem muita carga viral, tem muito vírus, quem está infectado ali e infecta muitas pessoas. Então, nesse momento, é importante a gente ter máscaras mais filtrantes. E aí, a gente tem algumas também estudos, né, evidências científicas de qual é a melhor máscara, aquela que mais protege é a N95 e aqui no Brasil ela é registrada como PFF2, peça facial filtrante do tipo 2. É a que filtra materiais biológicos. Então, essa máscara, que é a mesma da N95, ela tem camadas especiais de filtragem e ela filtra partículas muito pequenas, aquelas partículas que podem conter o vírus. Então, ela é uma máscara que protege muito quem está usando também. Além da gente proteger o outro, a gente se protege. Mais ou menos para as pessoas entenderem, ela tem uma eficiência de filtragem acima de 95%. Então, ela vai filtrar muito, ela vai te proteger bastante. Então, principalmente se você estiver indo em locais fechados, com pouca ventilação, é a máscara que deve ser utilizada. Essas máscaras, elas são encontradas mais barato em lojas de material de construção. A gente tem encontrado aí na internet, em grandes lojas de material de construção, você consegue encontrar por menos de R$2. Então, ela é possível, né? Então, o Brasil, a gente tem mais de 60 fábricas dessa máscara, então ela tem um preço melhor aqui no Brasil. Tem umas máscaras que são mais caras, tem umas que são mais baratas, mas o que é importante você prestar atenção? Que a máscara tem ali o certificado do Inmetro, né? ou Anvisa, né? Um número ali de registro da Anvisa provando que ela é uma PFF2. Então, isso é importante. Não tendo acesso a essa máscara, não tenho como ter isso. Mas eu tenho uma máscara cirúrgica. Eu posso usar a máscara cirúrgica? Pode. Aí o ideal que a gente tem indicado é que a máscara cirúrgica, ela filtra, mas ela não veda muito. A gente fica com alguns locais que podem entrar ou sair o ar. Então você coloca a máscara cirúrgica e coloca uma de tecido por cima, para vedar melhor. Então o ideal é que você não tenha nenhum ponto de entrada. Fazer aquele teste assim para ver se não está saindo ar por cima ou pelo lado. Tem que estar tudo vedado, gente, para filtrar melhor. Não tenho máscara de cirúrgica. O que eu posso fazer? Usa 2 máscaras de tecido. Então, PFF2, preferencialmente. Não tendo, usa cirúrgica por baixo e de tecido por cima. Não tendo, usa 2 de tecido. É melhor do que usar uma só. Uma só é como se ela filtra mais ou menos 40% de gotículas. Se você coloca 2 de tecido, você já filtra aí 80%. Então, já tem uma melhora grande. Preferencialmente essas máscaras de tecido, Carla, que tem mais de uma camada, né? Aquelas máscaras que tem mais de uma camada. E uma outra coisa que a gente tem recomendado também é evitar aquela máscara de tecido que tem uma costura na frente. A máscara de tecido, porque ali onde tem a costura pode ser um local onde o vírus pode entrar. Então o ideal é que a máscara seja um tecido único, né? Que não tenha essa costura na frente. Tá? A máscara PFF2, a maioria tem costura na frente, mas aí não tem problema, porque ela tem vários filtros e ela já é projetada para isso, é diferente. A máscara de tecido, então, usa aquelas máscaras que tem o tecido, uma peça única, né? Não tem. Aquelas que tem preguinhas, é melhor ainda.
de ter sido? Última pergunta antes da gente ir para o encaminhamento final é sobre esse momento que a gente está vivendo. As pessoas têm questionado muito sobre o lockdown, sobre as medidas de restrição aqui no Espírito Santo, abre comércio, fecha comércio. Eu fiz uma crítica há alguns dias atrás, porque o primeiro pronunciamento do governador Casagrande, que tem sido assim, tem tentado fazer o melhor possível, mas como todo gestor nesse momento tem enfrentado inúmeras dificuldades, nós achamos o decreto muito frouxo. E aí depois ele fechou mais as coisas, mas agora abre de novo o comércio em 3 dias, numa lógica que eu também acho meio complicada de entender, porque em 3 dias você aumenta a concentração de pessoas, ao Isso. invés de fazer uma inversão de horários. E aí eu tenho defendido, e eu sempre falo isso em todos os espaços que eu estou, que a gente sabe que muitas vezes a política é a arte do possível. E aí, com pressões de todos os lados, todos os gestores estão extremamente pressionados, né, pela população. O único que eu tenho certeza que sabe o que está fazendo e faz por mentalidade de destruição é o Bolsonaro. Esse eu tenho certeza que é um projeto político, porque ninguém recusa vacinas numa quantidade como ele fez. Isso é de uma responsabilidade gigantesca. Mas os governadores, eu tenho tentado, tanto com governadores quanto com prefeitos, até que Sim. sou oposição ao prefeito Pasolini, mas elogio quando ele toma medidas certas, critico quando ele tem feito questões que a gente não concorda, mas os gestores do executivo, eles estão tendo desafios enormes, e eu reconheço isso nesse momento. Mas a gente está vivendo um lockdown. Entre muitas aspas, né? Na opinião da professora, se fosse gestora naquele momento, neste momento que nós estamos vivendo, qual a atitude que você tomaria que você acha que fosse mais certa? A gente tem visto Araraquara, que fez um grande lockdown. Eu compreendo, Carla, também, como você falou, a dificuldade desse momento, principalmente porque com a falta da coordenação nacional, os gestores estaduais e municipais, né, estão numa situação muito difícil, porque você coloca uma medida e o próprio gestor federal fala contra a medida, fala para as pessoas não aderirem à medida, para sair. Então tem sido um tensionamento muito difícil, né? É um momento muito complicado, por conta dessa falta de coordenação nacional que nós tivemos. Diferente de outros países também, cara, tão importante quanto entrar no lockdown é sair dele. Então, assim, o que a gente tem visto em vários locais é o retorno sem ser progressivo. Então, você volta as coisas ao normal de forma muito rápida e isso prejudica a medida que foi tomada. Nesse momento aqui, a gente nunca teve um confinamento, né, um lockdown assim no Brasil. A gente pediu muito por ele, mas nunca tivemos. Então, nós sempre tivemos assim um meio lockdown, né, algo ali que parece e com muitas atividades consideradas essenciais que ficam abertas, né? Então, assim, nós estamos com... É difícil até para a gente definir o que está acontecendo, né? Mas nesse momento, quando nós tivemos a interrupção do transporte coletivo, aí a gente tem um impacto maior. A gente tem um impacto maior porque ali no transporte é muita transmissão, porque as pessoas... Nosso transporte coletivo é muito ruim, né? E as pessoas ficam ali muito risco. Então, eu vejo que nesse momento nós estamos, né, com essa medida, mas o fato de, nessa semana, abrir 3 vezes na semana, shopping, locais de grande circulação de pessoas, de grande movimentação de pessoas, não tem sentido, né? Então, assim, são coisas que não tem como a gente, são indefensáveis, né? Não tem como a gente defender isso. Então, eu acho que isso, compreendo a necessidade, compreendo, assim, a dificuldade e os tensionamentos aí com as federações, né, de comércio, de indústria, mas, do ponto de vista da saúde pública, não funciona. Prova disso é que nós estamos com números muito altos de casos novos por dia. Eu nem vi hoje, não vi hoje quanto que nós tivemos de morte e de casos novos. Quando eu estava entrando aqui, acho que na hora que estava sendo falado, mas assim,
é muito... A gente demora, como a gente não faz o que deveria ser feito, a gente tem uma demora em ver esse resultado. Tem pouco resultado. Então, o que nós estamos vendo ainda é um número muito grande de casos novos, todos os dias. O que vai se refletir ainda, Carla, em pessoas que vão adoecer, que vão precisar de internação e que vão morrer. Então, a gente ainda vai ter 2, 3 semanas muito difíceis no Brasil e aqui no estado também. Eu lamento muito por isso. Eu acho que, assim, eu tenho usado essa palavra coragem. Ser gestor nesse momento exige coragem. Coragem de tomar medidas que não são populares, né? E a gente vê, assim, o fantasma da reeleição, ele é uma coisa que é um problema, de fato, no nosso contexto. Porque tanto o presidente da República fez essa descoordenação nacional, quanto muitos governadores, às vezes, e prefeitos não têm coragem de tomar essas medidas mais duras, por conta da reeleição. E todo mundo aqui é adulto e entende do que eu estou falando. É uma preocupação e uma necessidade de agradar. Se a gente não tivesse esse instituto, eu acredito que as pessoas teriam mais coragem de tomar as medidas necessárias para esses momentos. Então, a política, ela interfere até nisso, né? Eu sou uma defensora incansável da política institucional, mas eu vejo que a gente precisa ter essa responsabilidade nesses momentos. E por isso, assim, faço os elogios quando acho necessário e faço as críticas também, como a gente tem conduzido aqui, colocado nesse sentido muito respeitosamente, porque ser governador, ser secretário de saúde nesse momento exige um trabalho gigantesco. Se a gente não está dormindo, imagino eles, assim, né, com os pedidos, com a quantidade de, enfim, dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento. Mas é preciso ter coragem. E aí, professora, mais uma vez, assim, estamos chegando ao final da nossa live. Queria te agradecer por essa oportunidade. Oportunidade de estar trazendo esse papo tão enriquecedor para as pessoas aqui da nossa cidade. Hoje eu estava na Câmara e falei, esqueci de avisar no microfone que a gente faria essa live para os meus colegas, porque mais do que a população de Vitória, alguns também estão precisando ouvir a gente aqui nesse sentido. O nosso orgulho de ter uma mulher como você, capixaba, enfim, que está aqui nessa luta incansável pela vacina, pela saúde. É uma honra, de fato, estar aqui conversando com você. Assim, te desejo que essa homenagem, vou trazer aqui um honra para quem chegou atrasado aqui, gente. A professora Etel foi nossa homenageada do Mês da Mulher na Câmara de Vitória, e dizer que o nosso mandato, que o Partido dos Trabalhadores reconhece. Você fez live com a Irine, fez live com o Helder também. Então, assim, reconhecemos a importância do seu trabalho nesse momento. Eu vi algumas perguntas aqui, mas pelo adiantar do horário, acho que é importante deixar você dar um agradecimento final e dizer que muito nos honra ter você aqui no Espírito Santo e que o mundo inteiro precisa, enfim, te ouvir, te conhecer, que nesse momento me orgulha enquanto mulher, enquanto capixaba, ter você aqui conversando com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Carla, eu quero agradecer muito assim, a homenagem, me sinto muito honrada. Quero agradecer a todos que aqui nos acompanharam e dizer assim, passar de novo, né, para dizer, eu quero muito dar boas notícias para vocês, mas nesse momento eu vou aqui pedir um pouco mais de cuidado. É um momento muito difícil, nós estamos passando pelo pior momento no nosso país. E a gente vai precisar se cuidar muito, porque infelizmente as nossas autoridades, nós estamos à deriva, né? Então, assim, a gente vai precisar redobrar os nossos cuidados. Então, só deixar aqui esse recado, dizer para que a importância da máscara. Esses dias, Carla, eu saí ontem aqui em Jardim Camburi, e eu vi várias pessoas com 2 máscaras. Eu falei assim, gente, a mensagem está chegando, as pessoas estão ouvindo. Então, assim, usar realmente assim, as 2 máscaras. Se puder usar a PFF2, nesse momento é o que vai nos proteger mais. Então é isso, e desejar muita saúde e muita coragem para a gente enfrentar aí o resto dessa pandemia e que venham as vacinas para a gente conseguir sair desse momento. Obrigada, Carla. É isso. Viva o SUS, viva a ciência brasileira e viva as mulheres pesquisadoras.
Viva, viva o SUS! Viva a ciência! Obrigada, Viva as professora. mulheres! Tchau, Gente, Carla! encerramos aqui a Tchau, nossa gente! live. É um prazer ter a professora Tel aqui. E, enfim, obrigada por todos que nos assistiram. Vou encerrar aqui agora. Estou aprendendo a encerrar ainda. Calma aí que eu vou ver aqui como